Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar o quê? Vou começar assim, com essa música que diz assim: Então é Natal, e que você fez? O ano termina, começa outra vez, mais ou menos assim, né? Então, gente, eu quero começar falando assim: não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, porque isso é só relevante para você mesmo. Por que eu digo isso? Porque só a gente sabe as tempestades, os maremotos, as avalanches, que mais que eu posso falar? Os desafios, enfim, da vida que a gente enfrenta, né? Só a gente sabe da nossa história. Então, ninguém mais tem que se importar o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, a não ser nós mesmos. E eu digo mais, a gente fez sim algo. Sabe o que a gente fez nesse ano? A gente procurou fazer o melhor possível, né? O que a gente pôde. E isso é que conta. E eu paro aqui para ilustrar com uma história que eu ouvi no meu serviço na área da educação. Estava numa reunião de professores, daí uma professora pediu a palavra e ela falou mais ou menos assim. Não lembro exatamente as palavras que ela usou. Então eu vou contar do meu jeito, mas não vou perder a essência, a conclusão final da história. Foi assim. Ela falou: gente, quando eu era pequena, eu fiz uma prova, eu tirei 8 e eu fiquei super feliz. Daí eu cheguei em casa e fui mostrar toda feliz para o meu pai. E sabe o que meu pai me disse? Ele olhou a prova, ele falou: se você tivesse estudado, se você tivesse se esforçado, era para você tirar 10. Não era para você tirar feliz, não era para você estar feliz com 8, era para você tirar 10. Então ela falou pra gente assim, e eu guardei isso. Naquele momento me serviu muito, eu levo pra minha vida. Ela falou: gente, aquele 8, eu me esforcei, eu estudei para tirar aquele 8. E aquele 8 foi o melhor, o meu melhor que eu pude dar na prova. E meu pai não entendeu isso, que o meu melhor era 8 e não 10. Então, gente, a gente tem que aprender a não viver de expectativa das outras pessoas e não ter expectativas das outras pessoas, porque nós, cada um de nós, somos um ser único, né? Cada um tem as suas próprias expectativas, né? Então a gente não pode levar isso em conta. E tem aqui outra história que eu gostei de ver no Instagram que apareceu para mim, também, que serve aqui como exemplo, de uma psiquiatra que estava atendendo uma mulher que estava com depressão profunda, severa, numa cama, sem fazer nada. E daí um dia ela contou para a psiquiatra que ela saiu no quintal e pulou corda. E a sua família não deu valor a isso. Falou: nossa, saiu lá no quintal para pular corda? Naquele dia, ela pulou corda, foi o melhor que ela pôde fazer. Daí no outro dia, é mais ou menos assim, não é exatamente, mas é o que eu lembro. Ela saiu, por exemplo, para caminhar, né? E daí voltou rápido. Daí no outro dia seguinte também. Daí, conclusão, o que que aconteceu para não alongar a história? Aconteceu que ela saiu da depressão, gostou de caminhar e virou uma maratonista. Então, gente, o nosso melhor a gente faz sim, mas cada um tem o seu limite, o seu tempo. E
o seu limite, o seu tempo e faz o que pode, o possível, né, dentro das suas condições atuais. Então, eu quero falar com isso que cada um enfrenta os seus desafios e o que você tiver que enfrentar, as suas dores, os seus desafios, tudo que você tiver que passar na sua vida, ninguém vai passar por você. É você e Deus. Então, te respeite, te ame, te trate, te acolha nos seus piores momentos. Tenha carinho por você, que Deus está sempre presente para te ajudar. É só você pedir ajuda. E é sempre assim, você pede ajuda, você toma a decisão, confia em Deus e pratica a sua decisão. E segue em frente, confiando sempre em Deus, que daí o resultado vai ser sempre positivo. E o que você fez nesse ano, resumidamente, o que eu queria falar, o que você fez muita coisa sim, dentro das suas possibilidades. É só você pensar positivo e resgatar isso. E assim, gente, o que eu quero falar com tudo isso é que eu fiz uma retrospectiva não somente desse ano 2025, mas desde que o Eduardo fez a passagem em agosto de 2023, agosto de 2022, eu fiz uma retrospectiva da minha vida e eu anotei por itens o que eu fiz de bom, né, nesse tempo. E quem me segue sabe que eu falo sempre que eu sou bipolar, que eu dependia muito do Eduardo, 24 horas por dia, né? Fazia tudo junto com ele. Então eu marquei esses itens e eu fiquei contente comigo, com a minha evolução. E eu marquei assim, por exemplo, logo que o Eduardo fez a passagem, eu fui viajar com a minha família, nunca tinha feito isso. E esses itens que eu vou falar, eu digo para vocês que se alguém falasse antecipadamente que eu iria ficar sem o Eduardo fisicamente e eu iria fazer tudo isso, eu ia falar que era mentira, eu não ia acreditar. Então vamos lá, voltando. Então, o Eduardo fez a passagem, fui viajar com a minha família, fui viajar com as minhas amigas, também fui tomar café, vários cafés com várias amigas, coisas que eu nunca tinha feito. Fui e vou a vários flashbacks hoje, né, com as minhas amigas, com as minhas novas amizades. Fiz as novas amizades e resgatei as antigas. Também reformei meu apartamento, coisa que para mim eu tenho muito orgulho disso, porque para mim foi um desafio a ser conquistado e eu gostei muito de ultrapassar o meu limite. Então reformei meu apartamento. Fiz um curso, né, de 1 ano e meio. Comecei com a minha sobrinha parou e eu continuei sozinha 1 ano e meio de curso para saber o que tinha depois da morte. Também os desafios diários que eu tive em casa, né? Que eu tive que enfrentar sozinha, resolver sozinha. Enfrentei, fiz o que pude. E também o que eu posso lembrar. Abri o canal, gente. Fiz um propósito com Deus, né? Abri um canal em novembro de 2024. Eu abri o canal e tá aí, né? Tô feliz por isso. E acho que é. Acho que é isso só. Só não. É muita coisa, gente. Pra mim é. Então, gente, eu tô orgulhosa de mim, eu tô satisfeita. E eu quero falar com tudo isso que se você procurar algo na sua vida nesse ano 2025, você vai ver que você fez sim. Você fez o possível, você sobreviveu e você está aí firme e forte para começar o ano de 2026 novamente.
É isso. E eu diria para você que quando a gente se apega em Deus, né, a gente não deixa de passar por lutas, mas as lutas com Deus ficam mais aliviadas de se passar e a gente consegue ir caminhando. O importante é a gente nunca desistir, a gente sempre caminhar, não importa como. A gente tem que sempre caminhar confiando sempre em Deus e acreditar que sempre Deus tem o melhor para gente. É isso, gente. Então eu fico por aqui. Obrigada, eu queria agradecer a vocês. Obrigada por me acompanharem. Obrigada por assistirem aos meus vídeos. Eu me sinto muito abençoada, muito agraciada por Deus por isso. E eu peço que Deus sempre os abençoe e que em 2026 vocês possam estar aí junto comigo, firme e forte, me acompanhando. Espero em Deus. Então, gente, eu fico por aqui. Desejo um 2026 para vocês, com muita paz, com muito amor, e que Deus esteja sempre presente na vida de vocês, porque com Deus Ele nos sustenta e nos fortalece para a gente enfrentar a nossa jornada diária. É isso. Então, fico por aqui, fico com Deus. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua escuta. Obrigada por tudo. Deus abençoe sempre. Beijos. Espero nos próximos vídeos. Fiquem com Deus.